bem-vindos a mais uma videoaula da revista Amira. Nesta videoaula, vamos apresentar um conceito novo de topografia, que é o levantamento e contra-levantamento topográfico. É uma técnica que transforma uma poligonal aberta numa poligonal enquadrada e pode ser utilizada no levantamento e monitoramento de túneis e no georreferenciamento de imóveis rurais, quando houver necessidade de desenvolver uma poligonal para amarração de um vértice dentro da mata sem condições de rastreabilidade. Se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações das próximas videoaulas e deem uma joinha. Levantamento e contra-levantamento topográfico para aplicação em túneis, minas subterrâneas e georreferenciamento de imóveis rurais. Esse é um novo conceito em topografia que transforma uma poligonal aberta numa poligonal enquadrada, efetuando o levantamento de duas poligonais, uma poligonal de ida e uma poligonal de volta, ocupando os mesmos vértices. Então, conforme a norma técnica para georreferenciamento de imóveis rurais, não pode ser utilizada a poligonal aberta para o levantamento dos vértices definidores do polígono do imóvel. Quando um ou mais vértices se encontrarem dentro da mata, sem condições de rastreio, quando for utilizada a técnica GNSS, deve-se utilizar a topografia convencional com o desenvolvimento de uma poligonal fechada ou enquadrada para o levantamento topográfico desses vértices. O levantamento e contra-levantamento topográfico transforma uma poligonal aberta em uma poligonal enquadrada, com levantamento simultâneo de duas poligonais, uma poligonal de ida e outra poligonal de volta, utilizando as mesmas estações topográficas. Esta técnica também pode ser utilizada em levantamento ou monitoramento de minas subterrâneas em túneis. No uso da estação total, basta criar dois arquivos, um arquivo para a poligonal de ida e outro arquivo para a poligonal de volta. As estações topográficas são as mesmas nas duas poligonais. No entanto, para a poligonal de volta, as estações deverão ser renomeadas. O mesmo procedimento pode ser utilizado em levantamento topográfico de minas subterrâneas através de galerias ou em monitoramento de túnel, utilizando o último vértice no centro da frente do túnel como sendo um vértice virtual. Este método foi utilizado pela primeira vez pela equipe de topografia da empresa Legtop no monitoramento do túnel de adução de água da PCH Castro Alves, na localidade de Nova Roma do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Este túnel é, atualmente, o maior túnel em extensão, 7 km, traçado para adução de água em PCH no Brasil. Não existe ainda um software de topografia para o processamento desta poligonal. A unificação das duas poligonais é efetuada em softwares existentes. Procedimentos operacionais. São implantados dois vértices de alta precisão fora da mata, no caso de georreferenciamento de imóveis rurais, em áreas com boas condições de rastreabilidade de satélites do sistema GNSS. No caso de levantamento e monitoramento de túneis, as coordenadas deverão ser coordenadas topográficas locais, referenciadas a um plano topográfico criado para o projeto. Para o levantamento de vértices, no georreferenciamento de imóveis rurais, pode ser utilizado o sistema de coordenadas planas UTM. No entanto,
As distâncias medidas em campo, que são distâncias horizontais, deverão ser transformadas em distâncias planas, UTM, através do cálculo do OKR, que é o coeficiente de transformação da distância horizontal em distância plana, UTM. Esta videoaula, transformação de distâncias plana UTM em distância horizontal local usando o OKR, está disponível no YouTube, no meu canal. No levantamento topográfico de minas subterrâneas, devem ser utilizadas as estações topográficas existentes no interior da mina, cujas coordenadas foram transportadas da superfície. Então, a partir da base de saída, que é a mesma base de chegada, são desenvolvidas as poligonais de ida e volta, utilizando as mesmas estações topográficas. No túnel, as estações topográficas são monumentadas por vértices itinerantes, já que é muito difícil fixar um vértice no piso, por se tratar de rocha. Esse vértice itinerante é colocado uma chapa com um furo de 5 milímetros num bloco de concreto com 50 centímetros de lado. Então aqui nós temos uma poligonal A, B, 1, 2, 3 e 4, poligonal de ida. E a poligonal de volta, 4, 3A, 2A, 1A, B1 e A1. Ou seja, os vértices são os mesmos, né? Então, são os mesmos pontos físicos. No entanto, na poligonal de volta, os vértices deverão ser renomeados. Então, repetindo, aqui nós temos a poligonal de ida e aqui a poligonal de volta. Aqui nós temos um ponto num dispositivo de centragem forçada, normalmente colocado próximo da frente do túnel para deixar as coordenadas do levantamento, né? Aqui nós temos então um bloco de concreto com as dimensões de 50 centímetros de lado, 2 alças para o transporte e uma chapa com um furo de 5 milímetros, caracterizando o ponto topográfico. Então, o procedimento: com a estação total estacionada em B, com ré em A e visada em 1, grave os dados no arquivo poligonal ida, já que numa estação total nós podemos gravar diversos arquivos. Com a estação total estacionada em B1, mesmo ponto físico do ponto B, com ré em 1A, que é o mesmo ponto físico do ponto 1, e visada em A1, grave os dados no arquivo poligonal de volta. Então aqui nós temos no mesmo ponto o desenvolvimento de 2 poligonais. A estação total permanece estacionada no ponto B, mesmo ponto físico do ponto B1, durante as medidas angulares e lineares das 2 poligonais. Em monitoramento de túneis, são efetuados, no mínimo, 3 séries de leitura no método das direções das posições direta e inversa, conforme exigência das normas técnicas para execução de levantamento topográfico da BNT, que é a NBR 13133. Para melhorar a precisão em levantamento de minas subterrâneas ou monitoramento de túneis, é recomendado a utilização de um mini prisma, ou mesmo que é utilizado em topografia industrial. Em levantamento topográfico de túneis, recomenda-se a implantação de 2 pilares com dispositivo de centragem forçada para a continuidade dos trabalhos durante o avançamento do túnel. Esse pilar de centragem forçada pode ser substituído pelo dispositivo que é fixado na parede, conforme mostrado na figura anterior. Então, o início da poligonal. Aqui nós temos os dados de saída da poligonal de ida e dados de saída da poligonal de volta. Assim, sucessivamente. Aqui a poligonal de ida, estação, ré, levante. Aqui nós temos a poligonal de volta. A montagem
da poligonal geral, que é a unificação da poligonal de ida mais a poligonal de volta. Então, nós aqui fizemos o cálculo da poligonal topográfica de forma manual, para que os profissionais relembram os cálculos que eram efetuados na época que não tinha computadores como nós temos hoje. Então, aqui é um exemplo aplicativo. As coordenadas do vértice A, que é a mesma do vértice A1 de chegada, as coordenadas do vértice B, que é o mesmo vértice B1 de chegada. Os dados da poligonal de ida, os ângulos medidos em campo, já a média, a distância medida em campo, já também a média. Aqui nós temos os dados da poligonal de volta. Lembrando que, no caso de túnel, esse vértice 4, ele é na frente do túnel e é uma estação virtual, ela não é ocupada. Então, é feita a ré com 0 graus e avante com mesmo 0 graus, ou 360 graus, utilizando as distâncias da visada da última linha. Aqui nós temos a montagem da poligonal geral. Aqui nós temos o cálculo dos azimutes, né? Observem que, em caso de poligonal enquadrada, nós efetuamos o cálculo do azimute. O erro é determinado comparando o azimute existente com o azimute de chegada. Determinamos o erro, dividimos pelo número de vértices e fizemos a correção. No cálculo da poligonal enquadrada, com a correção do erro em azimute, a distribuição do erro é feita de forma acumulativa, de tal forma que a última correção equivale ao erro total. Relembrando alguns cálculos topográficos, nós temos aqui o cálculo da distância horizontal, fórmula clássica da geometria analítica, o cálculo do azimute, né, que é dado por essa expressão, cosseno do azimute preliminar é a diferença de ordenada dividido pela distância. Analisamos o sinal da diferença de abscissa, de x. Se for negativa, nós temos que subtrair o resultado de 360 graus. A topografia convencional mostra o cálculo do azimute a partir do rumo. No entanto, nós podemos calcular direto o azimute sem necessidade do cálculo do rumo. Então aqui nós temos a forma para calcular o azimute, tá? Isto aqui é muito útil para quem está iniciando na área de topografia. Para os veteranos é uma forma de relembrar. Então aqui o cálculo do azimute. Aqui o cálculo das projeções preliminares no eixo X, no eixo Y. Aqui então nós temos as projeções e coordenadas preliminares. Observe que existe um erro, né, comparando as coordenadas de chegada das coordenadas de saída. Então nós fizemos a determinação do erro linear em ambos os eixos, o eixo X e o eixo Y, né? Determinamos o erro linear, determinamos a precisão, que é a soma das distâncias dividido pelo erro linear, efetuamos a correção nas projeções no eixo X, no eixo Y, né? Determinando uma constante denominada de Kx, que ela é multiplicada por todas as projeções, obtendo a correção. Da mesma forma, nós temos aqui o Ky e efetuamos as correções. Aqui nós temos a correção das projeções das abscissas no eixo X, né? Que é o cálculo das abscissas. Então, calculada, a correção, a projeção corrigida e a abscissa corrigida. Da mesma forma também no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. A projeção calculada, a correção e a projeção corrigida e
a ordenada Y. E aqui nós temos a listagem das poligonais, da poligonal final. Então, esse tema é um conceito novo em topografia. Não existe nenhum relato dessa técnica nos livros de topografia existente. Isto é fruto de trabalhos de pesquisa que desenvolvi em 40 anos no ensino de topografia, no curso de Engenharia de Agrimensura, na Escola Superior de Tecnologia, depois Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO. Então, esta é mais uma das pesquisas que desenvolvi nesta época e transformei em videoaula. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. Dei uma joinha para ajudar o crescimento do meu canal no YouTube. Muito grato pela atenção de todos.